Pessoal, este exercício diz respeito a cálculo de canais com movimento uniforme. O exercício mostra um canal em formato trapezoidal, a seção transversal trapezoidal, com uma profundidade de 1,52 metros de água, com talude de 40 graus, com a largura de fundo de 3,7 e diz o enunciado que a inclinação longitudinal do canal é 1,4 a cada 1000 metros. A declividade, então, é 1,4 dividido por 1000. Para a profundidade, então, mencionada, calcule a vazão transportada, sabendo que o canal é revestido de concreto acabado, coeficiente de rugosidade de Mann de 0,012, ou, no lugar do concreto acabado, você projetar ou verificar a capacidade do canal com vegetação rasteira com N de 0,013. Ou seja, vegetação com mais rugosidade do que concreto acabado. Determine também o número de Froude, que é um número adimensional, um dos mais importantes da hidráulica, para cada um destes casos, ou seja, tanto para o concreto acabado quanto para a vegetação rasteira. Bom, a equação de Mann é a equação utilizada geralmente para o cálculo de canais. Nela a gente tem alguns elementos importantes do movimento uniforme. Temos a área molhada e o raio hidráulico, que é a área molhada sobre o perímetro molhado, né? A definição de raio hidráulico. Temos o coeficiente de rugosidade e temos a declividade. Bom, o movimento uniforme se estabelece quando há um equilíbrio entre duas forças, basicamente. A força que impulsiona o movimento para baixo, tá? Representada então aqui na gravidade. Essa força é a força-peso ou a componente da força-peso na direção do escoamento. E a força de resistência ao escoamento, representada nesse caso pelo coeficiente de rugosidade N. A força de atrito, então, é representada pelo coeficiente de rugosidade. Quanto mais rugosidade, menos capacidade de transporte de água. E a força-peso é representada pela gravidade. Quanto mais íngreme for o canal, mais capacidade de transporte de água. O número de Froude é a razão entre as forças de inércia e gravitacionais, certo? Ele vai caracterizar o regime de escoamento. Quando o número de Froude é exatamente igual a 1, o escoamento é crítico. Quando o número de Froude é maior que 1, o escoamento é supercrítico. Quando o número de Froude é menor que 1, o escoamento é subcrítico. Escoamento subcrítico é um escoamento lento, mais profundo. Escoamento supercrítico é um escoamento rápido, mais raso. Aqui é a profundidade hidráulica, cuja definição é área molhada dividida pela largura superficial, que é a largura do escoamento em contato com a atmosfera. Vamos ver isso na próxima figura. Então, aqui está a largura superficial, vai deste ponto aqui na extremidade esquerda que eu estou apontando até o outro lado. A gente tem como calculá-la. Temos a largura de fundo, como eu falei, e os outros parâmetros. Estes parâmetros, na literatura hidráulica, vão ser usados para calcular, então, a área molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico, a largura superficial, profundidade hidráulica. Tá? Essas fórmulas vêm da geometria plana. Este Z é o talude, representa o talude. No caso do nosso exercício, nós temos um ângulo de 40, mas não tem problema, tá? Porque a gente pode obter o Z correspondente pelo triângulo retângulo abaixo. Sabendo que a tangente é 1 sobre Z, tangente de 40 graus, a gente descobre quanto é o Z. Significa que, para uma queda de 1 metro, por exemplo, você tem 1,19 metros na horizontal, certo? Tanto para um lado quanto para o outro do canal. Estas fórmulas aqui também servem para o nosso caso porque se trata de um trapézio simétrico. A largura da superfície livre está lá em cima e nós podemos calcular essa largura por essa fórmula,
largura de fundo mais 2EY, e isso está feito aqui, ó. Tá aí a largura superficial. Então, a largura da superfície livre, a superficial, é B, largura de fundo 3,7, mais 2 vezes o talude 1,19 que a gente acabou de calcular, vezes 1,52, que é a profundidade, ou seja, a largura B é de 6,74. Tá, vamos calcular outros parâmetros aí e já utilizar a equação de Manning. Vamos lá. Então, a área molhada pelo nosso formulário é B minúsculo mais ZY vezes Y. Tá com dúvida? Volta aqui, ó. B mais ZY vezes Y. A área molhada, então, a área está aqui em cinza, é 8,38 metros quadrados. O perímetro molhado, vamos lá de novo na tabela, ele é B mais 2Y, raiz de 1 mais E2. Se a gente volta para cá, é 6,74, tá? Que é o... Na verdade, desculpem, aqui é 3,72, tá, gente? 3,7 é o B minúsculo, aqui está errado, tá? Mais 2 vezes y raiz de 1 mais e ao quadrado. Este valor eu já conferi está certo. O único erro aqui é que aqui tem que ser 3,7. O que é esse perímetro molhado? É o perímetro no qual a água toca as paredes e o fundo do canal. Ó. A água está tocando aqui. Não entra na brincadeira aqui, ó, a superfície livre. Tá? É só onde a água toca as paredes e o fundo do canal. O raio hidráulico, então, é a área molhada sobre perímetro molhado, 0,994, e a declividade que a gente precisa na equação de Manning é 1,4 sobre 1000, que dá 0,0014 ou 0,14%. Então, jogando na equação de Manning estes parâmetros, nós temos que a vazão transportada é função de quê? É função do revestimento que você vai adotar. Se for concreto, vai dar um valor. Se for vegetação rasteira, vai dar outro. Ok? Vamos lá, então. Se for concreto, a gente viu que o coeficiente de escoamento, não, desculpem, o coeficiente de rugosidade de Manning é 0,012. Se for uma superfície coberta com vegetação rasteira, 0,030. Isto também está em tabelas da literatura dos livros, lá nos livros de hidráulica, certo? Então, substituindo lá na equação que ficou, né? Se você colocar, então, concreto, você vai ter uma capacidade de transporte para essa profundidade de 1,52 de praticamente 26 metros cúbicos por segundo, enquanto que se você... E aí vai dar uma velocidade de 3,1 metros por segundo e um número de Froude de 0,93. A velocidade, como é que se obtém? Equação da continuidade. Vazão é igual a velocidade vezes área. Se a gente já calculou a área e se a gente acabou de calcular a vazão, muito fácil de obter a velocidade igual a vazão dividido pela área. O número de Froude é pela fórmula que eu já mostrei a vocês. Então, no caso aqui está subcrítico, menor que 1. Se a gente, no entanto, colocar uma vegetação, né, a gente vai ter muito menos vazão, como vocês estão vendo aqui, muito menos capacidade de transporte desse escoamento, porque a vegetação ela é mais rugosa, ela provoca mais rugosidade, mais resistência. Tá? Então, a gente sempre diz para os alunos o seguinte, é mais fácil correr no asfalto ou na areia da praia? Tá? Pensem nisso aí. A grama seria a areia da praia, a vegetação rasteira, e o asfalto seria o concreto do nosso exemplo. A velocidade aqui é 1,2, cai bastante. E o número de Froude 0,36. Tanto um quanto o outro escoamento, tanto um caso quanto o outro, nós temos aí um escoamento subcrítico, tá? Sendo que quando você coloca concreto, fica mais perto do escoamento supercrítico, quase 1 ali, né? Obrigado, então. Até mais.